Tá, meu nome é Guilherme Ferreira Rocha Lopes, dando continuidade aqui, e hoje a gente vai ver a remoção em lista duplamente cadeadas. Aqui na remoção é a mesma coisa, como eu vou alterar a lista, então eu preciso receber um ponteiro de ponteiro. Aqui eu vou criar uma célula auxiliar do tipo LDE, que no caso ela vai servir para usar na chamada da função de busca, que a função de busca no caso ela retorna o endereço da célula que eu quero remover, ou então nulo caso eu não encontre essa célula. No caso aqui, se ela não encontra, se ela receber nulo, eu já vou direto nesse else aqui, ó. Eu vou informar que não encontrei o elemento e aí encerrou. Se eu encontrei uma célula com o valor que eu quero receber, eu vou entrar nesse if aqui. Depois de entrar nesse if, vem esse outro if aqui que verifica se a célula que eu quero remover ela não é a primeira. Porque se ela for a primeira, eu preciso fazer com que a cabeça da lista aponte para o próximo da lista. No caso, eu faço a cabeça apontar para o que vem depois da que eu quero remover. Só que depois de fazer isso, eu preciso checar se a lista não ficou vazia. Que se a lista ficou vazia, eu preciso fazer a nova cabeça da lista apontar para nulo. Para null. No caso, eu já vim para esse if, eu sei que a célula que eu quero remover ela existe. Eu já verifiquei que ela não é a primeira. Resta agora só dois casos, que é quando ela é a última, ou quando ela é a do meio, ou algo assim. Aí eu penso, se ela for a do meio, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o anterior da próxima lista, da próxima célula, ela seja a célula que vem antes de mim, que é basicamente isso aqui. Ou seja, aux próximo anterior é igual a aux anterior. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o anterior da próxima lista, da próxima célula, aux próximo, recebe o endereço da célula anterior à minha. Ou receba o endereço de aux anterior. Aí depois, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer a célula que vem antes da minha ter como próximo a célula que vem depois da minha, que é basicamente essa linha de código aqui. Aux anterior próximo é igual aux próximo, ou seja, o próximo da minha célula anterior, ela recebe o endereço da célula que vem depois de mim, da aux próximo. E esse caso aqui, ele também funciona para quando for quando a célula que eu quero remover ela é a última da lista. Porque, por exemplo, se eu quero remover a última da lista, o que eu tenho que fazer? Eu só removo ela e faço com que a célula que vem antes de mim aponte para nulo, que é basicamente isso aqui. Eu faço com que o próximo da célula que vem antes da minha ser a célula que vem depois de mim. Só que quando a célula que eu quero remover ela é a última, então o aux próximo ele é nulo. Então eu poderia, em vez de botar aqui esse aux próximo, eu poderia botar nulo, porque ela vai receber o valor de nulo. Tá, aqui no VS Code eu tenho um código que eu mostrei pra vocês de remoção, o código tá no slide. Que basicamente ele meio que junta o caso quando a célula ela é a última e quando ela não é a última. Só que assim acho que fica mais difícil de entender. Aqui no caso é meio que abrir esse código. Aí aqui ó, aqui ele trata para quando a célula que eu quero remover ela não é a última. Por exemplo aqui ó, se ela tem um aux próximo, ou seja, o aux próximo não é igual a nulo. O que eu faço? Eu faço o anterior da próxima célula ser a célula que vem antes de mim, ou seja, ser o meu aux anterior. E faço com que o próximo da célula que vem antes de mim, ou seja, o próximo de aux anterior, seja a célula que vem depois de mim, ou seja o meu aux próximo. E aqui eu tenho um caso que é quando a célula que eu quero remover ela é a última, que ou seja, o aux próximo é igual a nulo. O que eu faço? Eu só preciso fazer com que o próximo da célula que vem antes de mim, ou seja, o próximo da célula que vem antes da minha aux anterior, ela seja igual a nulo. Só isso. Aí depois de tudo eu só preciso liberar o espaço de memória alocado para aux. Eu dou um free aux e encerrou. Eu acho que com esse código mais aberto assim fica melhor de entender. Aqui a gente tem a nossa função, né, de remoção. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse asterisco P
para asterisco cabeça, só para melhorar o entendimento. Que agora a gente vai ver a remoção, só que vendo uma representação em desenho da lista candeada. Então nossa função ficou assim, mas se for mudar o P por cabeça. Então, na remoção, você tem que pensar nos casos extremos, que basicamente são 4 casos. Por exemplo, se você remover a primeira célula da lista e ela ficar vazia, ou seja, ela só tinha uma célula. Se você remover a primeira célula da lista e ela ainda tiver elemento, né? Se você fazer remoção no meio, que é o mais fácil, ou se você fazer remoção no final. Tipo, recapitulando, tipo, na remoção, basicamente você tem que olhar os casos extremos, que é tipo, que basicamente são 4 casos. Vai ser tipo, se você remover no começo, se você remover um elemento e a célula só tiver um elemento, se você remover no meio pode ser tipo, tipo, não é no meio exato, é tipo, você remover uma célula que ela tem anterior e tem próximo, né? Tá no meio. Ou se você remover o último elemento. Então aqui primeiro a gente vai ver o primeiro caso, que é quando você remove no começo, normal, e ela ainda tem elemento na lista. Nesse caso ela tem duas células só. Então aqui na remoção do início, basicamente vai cair no primeiro caso do código, né? Que é quando o AUX ele aponta para o mesmo endereço de memória que a cabeça da lista. Então aqui a gente tem um AUX apontando para a célula que a gente remover, e essa célula mesma que a cabeça da lista aponta, né? Então aqui a gente tem um AUX apontando para essa célula, que é a célula que a gente quer remover, né? O que a gente faz? A gente vai fazer a cabeça da lista apontar para a próxima célula. Pronto. Só que aqui ficou desse jeito, né? Tipo, a cabeça aponta para essa célula, só que essa célula ainda tem como anterior a célula que a gente removeu, né? Então, tipo, a gente moveu a cabeça, só que essa célula está conectada com a lista. Então, o que a gente faz? A gente vem nesse if aqui, ó. If asterisco cabeça, ou seja, se tiver algum elemento aqui na cabeça da lista, a gente faz o anterior dela apontar para nulo. Então a gente vai cortar essa ligação aqui. Pronto. Aqui a gente tem a cabeça apontando para a próxima célula, que foi essa aqui, e o anterior dela aponta para nulo. Aí nossa lista ficou desse jeito, né? Note que aqui basicamente a gente removeu a célula da lista, né? Essa aqui tipo, ela tá fora da lista. E nenhuma célula da lista tem algum ponteiro tendo como referência essa célula aqui. Só que a célula que a gente removeu, ela ainda tem memória, ainda está com memória alocada. E tá desse jeito aqui, ó. Ela ainda aponta, o próximo dela aponta para isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um FreeAux para a gente liberar esse espaço de memória alocado para essa célula aqui. Então a gente dá um FreeAux, aí ficou assim nossa lista. A gente tem esse ponteiro aux aqui ainda, né? Porque a gente está dentro da função ainda. A nossa cabeça aponta para essa célula, o anterior nulo e o próximo nulo, né? A gente fez a remoção e desalocou a memória que estava alocada para aquela célula que a gente removeu. Aí aqui a gente saiu da função, então nossa lista ficou assim. E o ponteiro aux deixou de existir. Tá, então aqui agora a gente vai ver a remoção do único elemento da lista, ou seja, a lista só tem um elemento, né? Que aqui está como remoção no início, né? Porque o aux vai estar apontando para o elemento que a gente removeu, então basicamente também é uma remoção no início. Então aqui a gente tem if aux igual a asterisco cabeça, então a gente tem que caiu nesse caso, né? Que o aux ele aponta o mesmo endereço de memória que a cabeça da lista. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai fazer a cabeça apontar para o próximo, ou seja, a cabeça ele vai apontar para nulo. Pronto, a gente tem aqui a cabeça apontando para nulo. Então aqui a gente tem a cabeça da lista apontando para nulo, então não vai cair nesse caso aqui desse if. Então a gente não vai fazer a cabeça ter como anterior nulo, que né, ela aponta para nulo já, então não tem nada. Então aqui a gente já removeu, né, de novo, mesma coisa. Só que aqui ainda a gente tem essa memória alocada para essa célula da lista aqui, essa célula que o aux aponta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um FreeAux de novo para desalocar essa memória aqui. Desalocar uma memória, a gente tem o ponteiro aux, não está apontando para nada, né? Mas ele ainda existe porque a gente está dentro da função. Depois quando a gente sai da função, ele deixa de existir e a nossa lista ficou assim. Como a gente só tinha um elemento, então a cabeça ficou apontando para nulo. Agora a gente vai ver o caso da remoção no meio, né? No caso a gente tem um aux apontando para
essa célula aqui, ó. O que a gente vai fazer? É só você pensar, se a gente tá removendo no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai apontar, a gente vai fazer a célula que vem antes da que eu quero remover, ter como próximo a que vem depois de mim, né? No caso, minha, que eu tô falando é essa célula aqui. Então, meu anterior, ele vai apontar pro meu próximo. E o meu próximo, ele vai apontar pro meu anterior. Só isso. Então, o próximo desse cara aqui vai ser esse. E o anterior desse cara vai ser esse. Então, primeiro, a gente faz aqui, ó. Tem um AUX próximo, essa checagem aqui é pra ver se não é o último elemento, né? Então, tem AUX próximo? Tem. AUX próximo é esse cara aqui, então tem. Aí vai fazer o anterior do próximo, ou seja, o anterior desse cara aqui, ter como anterior esse cara aqui, o que vem antes de mim. Basicamente é essa linha do código aqui. Então, AUX próximo, ou seja, AUX próximo é esse cara, anterior. Então, o anterior de AUX próximo. AUX próximo é esse cara. Recebe o AUX anterior. Então, ele vai receber o anterior de AUX. Então, o anterior do meu próximo, que é esse cara aqui. Ele vai receber o meu anterior, que é esse cara aqui. Então, aqui, a gente fez um anterior desse cara, que é o cara que vem depois da célula que a gente quer remover. Ter como anterior a célula que vem antes da célula que a gente quer remover, que é esse cara aqui. Aí a nossa lista ficou desse jeito. Aí depois a gente vai para a próxima parte do código, né? Então a gente já fez a próxima ter como anterior esse. Aí tem que fazer esse ter como próximo esse, que é basicamente essa linha do código aqui. Então o meu AUX anterior, que é esse cara, o próximo dele tem que apontar pro meu próximo. Então aqui a gente tem AUX anterior é esse cara, próximo, então o próximo de AUX anterior. O próximo de AUX anterior vai apontar para esse cara, que é o meu AUX próximo, né? Que é o próximo de AUX. Aqui a mesma coisa, basicamente a gente já removeu, né? Porque nenhuma célula da lista tem como referência, se não aponta, nenhuma célula da lista aponta para esse cara aqui, ele tá fora da lista. Só que ele ainda tem memória alocada para essa célula aqui. Então a gente dá um free AUX, né? Então a gente removeu, quer dizer, a gente desalocou a memória desse cara aqui. Nossa lista ficou assim. Então aqui a gente saiu da função, então aquele AUX ele deixa de existir. E a nossa lista ficou assim. A gente removeu aquele cara e ela ficou assim. E o último caso, que é quando a gente vai remover o último elemento da lista, né? Então a gente está aqui. A gente passou por aqui. A gente perguntou, ele tem o AUX... Nossa. Então aqui a gente vai ver o último caso, né? Que é quando a gente quer remover o último elemento da lista. Então aqui, ele pergunta, tem um AUX próximo? Não tem. Então não cai nesse if aqui e não faz essa linha do código aqui e passa pro próximo. Que é aquilo que eu falei. Se você quer remover o último, você só faz o anterior dele apontar para null. Que no caso null é o meu próximo, porque eu sou o último da lista. Que é basicamente isso aqui. Então aqui o AUX anterior, que é esse cara aqui, próximo, ou seja, o próximo do meu anterior, no caso eu sou esse cara. O meu anterior é esse, o próximo dele vai apontar para o meu próximo, que é meu próximo null. Por que meu próximo é null? Porque eu sou o último da lista. Eu poderia botar aqui AUX anterior próximo é igual ao null também. Só que aí eu teria que fazer mais um if. Que aí aqui, esse caso aqui abrange o caso que é quando eu sou o último e quando eu sou do meio. Se eu botasse só nulo, eu só ia dar certo quando fosse o último. Então teria que ter mais um if. Eu acho que eu até mostrei mais cedo no VS Code. Eu meio que expandi o código para ficar mais fácil de entender. Aí aqui a gente fez então aqui a gente fez o próximo do meu anterior apontar para o meu próximo. No caso meu próximo é null. Então nossa lista ficou assim. A gente basicamente removeu essa célula aqui. Por que a gente removeu? Porque nenhuma célula da minha lista tem referência ou tem alguma ligação com esse cara aqui. E o meu próximo está apontando para nulo, então a gente vai dar um free AUX aqui para desalocar essa memória desse carinha aqui. Deu free AUX, nossa célula ficou assim, tem esse ponteiro AUX aqui. Saímos da função, então aquele AUX deixou de existir. E nossa célula ficou assim. É isso, basicamente é isso. Na remoção você tem que tratar esses 4 casos, que é quando você vai remover no começo. Você vai remover no começo,
quando você vai remover o único elemento da lista, quando você remove no meio, que é o caso mais fácil, e quando você remove o último da lista. E é isso.